Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o caso de Damião Ximenes Lopes, um deficiente de família pobre do interior do Ceará que foi assassinado em uma casa de repouso em Guararapes. A nossa equipe é composta por mim, Lene, Cristiane, Emanuela e Letícia. E para que você entenda um pouco do caso Ximenes Lopes versus Brasil, é preciso que você conheça essa história. O Ximenes Lopes, ele tinha muita crise psiquiátrica e por conta disso sua família se revezava muito para cuidar dele. Com o passar do tempo, essas crises que eram constantes foram piorando muito mais e a família levou ele para uma casa de repouso em Guararapes, em Sobral, em dezembro de 95. Nessa casa de repouso, que mais tarde ele veio a falecer, Damião sofreu algumas violências. A casa de repouso alegou que essas violências se deram devido a tentativas de fuga de Damião. Após 3 anos, em 1998, Damião teve uma outra crise muito forte, o que fez com que a mãe dele o levasse para uma consulta médica em Fortaleza. Na volta da consulta, Damião teve uma crise fortíssima dentro do veículo, o que fez com que o motorista batesse o carro. E Damião, na batida, após a batida, saiu vagando pela rua. A mãe dele, desesperada, acabou contatando a polícia para encontrar Damião. Quando encontraram ele, levaram ele para a casa de repouso mais próxima que tinha, e era a casa de repouso de Guararapes. Infelizmente, Damião continuou tendo sinais de violência física, mostrando mais uma vez as condições insalubres da clínica. A mãe de Damião relatou que na volta para casa, Damião não exercia mais as atividades rotineiras como exercia antes, não tinha mais ânimo para exercer essas atividades, teve sequelas bem fortes na volta da casa de repouso de Guararapes. Damião precisou interromper o uso das suas medicações porque elas lhe causavam muitas náuseas. Isso acabou piorando seu estado. Ele não dormia e nem se alimentava mais. Então, devido à piora das suas crises e do seu estado, a mãe de Damião levou ele de novo para a casa de repouso de Guararapes, no início de outubro de 99. 3 dias depois, a mãe de Damião voltou para a casa de repouso para ver como estava o filho. Chegando lá, impediram a mãe de Damião de vê-lo. Nisso, ela ficou desesperada e começou a gritar pelo nome do filho, até que ele apareceu com as mãos amarradas, sujo de sangue, fedendo a sangue podre, fedendo a urina e com sinais de espancamento. Ao ver a situação do filho, a mãe de Damião, então, chama o médico responsável, o Dr. Ivo, para que examinasse o filho. Ele, sem muita preocupação, sem examinar cuidadosamente como deve ser, ele prescreve uma medicação injetável a Damião. A mãe de Damião retorna para casa, que é mais ou menos uns 72 quilômetros do local onde ela estava, da casa de repouso de Guararapes, confiando nos cuidados da clínica, nos cuidados do médico, Quando ela retorna para casa, nem 2 horas depois que ela estava na clínica, mais ou menos, ela recebe uma ligação da clínica, pedindo para que ela retornasse para a casa de repouso. Na casa de repouso, ela é informada que, infelizmente, Damião veio a falecer. Nisso, a família inicia a luta para saber quem são os responsáveis pela morte de Damião. O que a clínica fez? Qual é a identificação dos responsáveis? O que aconteceu com Damião? Ainda sobre o caso Damião Ximenes Lopes, não devemos deixar de pontuar os direitos humanos, que foram deles violados, dentre eles o direito à vida, a integridade dos familiares, o direito ao mínimo existencial, bem como a duração razoável do processo. No que tange o direito à vida, a Corte reiterou os amplos deveres por parte do Brasil, ou seja, não basta esse direito não seja violado, deve inclusive haver medidas capazes de evitar qualquer ameaça a ele. Tudo isso no intuito de gerar um sistema jurídico eficaz que possa investigar, punir e reparar qualquer situação acerca da violação desses direitos. Dessa forma, será possível assegurar uma condição de vida digna, bem como o direito ao mínimo existencial, assim como disposto no artigo 4º da Convenção Americana dos Direitos Humanos sobre a violação da integridade psíquica dos familiares de Damião.
em que pesa resistência ao Estado brasileiro com relação a isso, a Corte decidiu sim considerar como um direito violado em consequência de todo o sofrimento da família passada, e também pelas ações e omissões por parte do Estado, além da violação ao direito à vida, à integridade psíquica dos familiares de Damião e também ao mínimo existencial. Tem-se, inclusive, a violação do direito à duração razoável do processo, a delonga do poder judiciário e o processo de punição penal, e sim é caracterizada como a violação do direito humano. A Corte, por sua vez, criticou a demora e a falta de clareza pelo IML do Ceará, juntamente onde trabalhava um dos médicos da Casa de Repouso Guararapes. A falta de sentença do primeiro grau, depois de quase 6 anos da ação penal, foi considerada, sim, como violência de direitos humanos, que concede o direito ao acesso à justiça de acordo com o devido processo legal às vítimas de violação dos direitos humanos, bem como seus familiares têm sim o direito ao acesso à justiça por meio do devido processo legal, com direito à investigação, condenação penal do réu. Podem ser citados como fundamentos da sentença as declarações encaminhadas, destacando-se a de Milton Freita Pereira, ex-paciente de instituições psiquiátricas durante 10 anos e que atualmente é diretor do Instituto Franco Besalha e membro do movimento antimonocomial. Milton ainda relata ter fortes lembranças dos quartos de hospitais em que teve internado e dos eletrochoques que recebeu. Sua reabilitação ocorreu fora dos hospitais. Ainda o Estado remeteu declarações testemunhais, dentre elas as de José Jackson Coelho Sampaio, médico psiquiátrica, que afirmou que a Casa de Repouso Guararapes atendia uma região de quase 1 milhão de habitantes, mas este hospital tinha apenas 110 leitos de internação. A assistência ambulatória era precária e que ocorreram mudanças na atenção da saúde mental depois que a Casa de Repouso foi fechada em julho de 2001. Essa data marca o processo de transição e um modelo de assistência focado na atenção médico-hospitalar e para uma abordagem descentralizada, como novos equipamentos que propõem a reabilitação e a reintegração social das pessoas com doenças mentais. Luiz Fernando Farad Toffoli, médico-psiquiátrica da Secretaria do Desenvolvimento Social e Saúde do município de Sobral, afirma que a influência do caso Ximenes Lopes na reorganização da atenção de saúde mental do município é fato inegável. No dia 10 de julho de 2000, dia do descredenciamento da Casa de Repouso do Sistema Único de Saúde, é simbolicamente considerado pelos profissionais de saúde mental de Sobral como a data e início do funcionamento da rede e a atenção integral à saúde mental do município. Geraldo Braz Peixoto, familiar e usuário de sistema de saúde mental, afirmou que os fatos foram consequência do antigo tratamento psiquiátrico que diminuiu de forma significativa a razão da nova política da saúde mental que começou a ser implantada. A comissão enviou um laudo pericial, qual conclui pela inexistência de evidências que o Sr. Damião representasse perigo eminente para ele ou para terceiros. Tampouco a evidência de qualquer tentativa, meios restritivos para controlar possível episódio de violência. Ainda acrescentou que o espancamento e a morte poderiam ter sido evitados se tivessem sido cumpridas as obrigações de proporcionar uma instituição com funcionários capacitados para assistir às deficiências mentais. As declarações de Irene Ximenes Lopes, Francisco das Chagas Melo, João Alfredo Teles Melo, na época dos fatos, deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Luiz Rodrigo Monteiro de Andrade, secretário de Desenvolvimento Social da Saúde do município de Sobral, Pedro Gabriel Godinho Delgado, coordenador nacional do Programa de Saúde Mental do Ministério da Saúde, foram ouvidos pela Corte em audiência pública, realizada no ano de 2005 na Corte Interamericana. Em 1º de outubro de 2004, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à Corte uma demanda contra a República Federativa do Brasil, originada de uma denúncia recebida na Secretaria no ano de 1999. A comissão tinha como objeto a responsabilização do Estado na violação dos direitos citados anteriormente,
acrescentando o agravamento pela situação de vulnerabilidade em que se encontravam as pessoas portadoras de doença mental sob os cuidados de centros de saúde que integravam o SUS, o Sistema Único de Saúde do Estado. A Corte é competente nos termos do artigo 62.3 da Convenção, em virtude de que o Brasil é Estado-parte da Comissão Americana desde 25 de setembro de 1992 e que reconheceu a competência contenciosa em dezembro de 1998. A sentença de mérito, reparação e custos proferida em 4 de julho de 2006, além de se configurar como a primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, inova ao aferir critérios no processo penal em um prazo razoável. A Corte considerou provado que no momento da visita da senhora Albertina Viana Lopes, mãe de Damião, à casa de repouso Guararapes, Damião Ximenes Lopes se encontrava sangrando, apresentava hematomas, tinha as roupas rasgadas e cheirava a excremento. Além disso, ele tinha as mãos amarradas nas costas, com muita dificuldade de respirar, e gritava pedindo socorro. Posterior a isso, deram-lhe um banho e este, ainda com as mãos atadas, caiu da sua cama. Damião permaneceu no solo e foi medicado e faleceu, sem a presença ou a supervisão de médico algum. A necrópsia realizada ressaltou que o corpo apresentava escoriações localizadas na região nasal, ombro direito, parte anterior do joelho e pé esquerdo, além de esquimose no olho esquerdo, ombro e punhos, motivos pelos quais a Corte considerou provado que a morte se deu pelas circunstâncias violentas. Assim, a Corte declarou, com base no reconhecimento parcial de responsabilidade do Estado, a violação aos direitos à vida, à integridade pessoal e pela relação de obrigação do Estado-parte na observância dos referidos direitos. A Corte estabeleceu, em várias ocasiões, que toda violação de uma obrigação internacional que tenha provocado dano implica o dever de repará-lo adequadamente. Em consideração ao exposto, a Corte condenou o governo brasileiro a pagar uma indenização equivalente a R$ 278 mil por danos morais e materiais à família de Damião Ximenes Lopes, sendo R$ 117 mil para a mãe de Damião, R$ 105 mil para a irmã de Damião e R$ 28 mil para o pai e o outro irmão de Damião. A Corte Interamericana de Direitos Humanos também cobrou celeridade na investigação criminal dos responsáveis pela morte de Damião e estabeleceu que fossem criados programas de capacitação para profissionais de atendimento psiquiátrico no Brasil. Em relação ao acatamento de sentença, em 2007 o Brasil cumpriu o pagamento de uma indenização aos familiares de Damião, no valor de R$ 278 mil, que foi estabelecido pela Corte. A responsabilidade penal dos envolvidos no caso de Damião, enquanto processo judicial, não foi concluída. O governo brasileiro estabeleceu acordo com o Conselho Nacional de Justiça no tocante ao cumprimento da sentença com relação a uma prestação judicial eficiente. No tocante à supervisão de cumprimento de sentença, em maio de 2010, a Corte IDH publicou uma resolução sobre a situação brasileira. No texto, tornou-se clara a insatisfação dos representantes. Passado 11 anos da morte de Damião Ximenes Lopes, ainda existir uma sentença definitiva no âmbito penal, que foi julgado apenas em primeira instância, o que gera uma lacuna no cumprimento de sentença. Outra parte ainda sujeita à supervisão é o Programa Brasileiro de Capacitação dos Funcionários da área da saúde em relação ao tratamento de pessoas com deficiência mental. Assim, hoje há um cumprimento parcial da sentença pelo Brasil, continuando o caso sujeito à supervisão da Corte, somente devendo ser considerado concluído quando verificado o cumprimento integral da sentença.